Eram homens comuns, pescadores, artesãos. Mas Jesus os escolheu, apenas 12. Chamou-os um a um e lhes fez uma promessa que mudaria o mundo. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Caminharam ao lado dele e viram seus milagres, o viram chorar, rir e ressuscitar mortos. Mas também testemunharam sua traição, sua cruz, e algo que ninguém conseguia explicar, seu túmulo vazio. Depois da ressurreição, aqueles 12 homens já não eram os mesmos. Algo ardia dentro deles, um espírito mais forte que o medo e mais profundo que a morte. Jesus os enviou com uma missão: levar sua mensagem até os confins da terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações. O que começou às margens do mar da Galileia, logo se espalharia pela Ásia, África, Europa e além. Mas essa mensagem tinha um preço, e todos, um por um, o pagaram. Nesta jornada você descobrirá como cada apóstolo morreu. Alguns foram crucificados, outros esfolados. Alguns morreram sozinhos, outros juntos. Mas todos escolheram morrer antes de negar Jesus. Prepare-se, porque esta não é apenas uma história escrita com sangue, é a história do sacrifício dos pais da igreja. O que você está prestes a ver não é apenas o fim de 12 homens, é o início de uma fé que jamais parou. Estevão. O primeiro mártir chegou cedo. Apenas 2 anos haviam se passado desde a crucificação de Cristo, quando o primeiro discípulo morreu pelo que havia visto. Seu nome era Estevão, e sua fé o levaria a enfrentar o primeiro grande martírio. Não era um dos 12, não foi chamado na Galileia, nem partilhou o pão na última ceia, mas fez parte daquela primeira comunidade que vivia com um fogo novo no coração. O Espírito Santo ardia neles, e entre todos, Estevão resplandecia. As Escrituras dizem que era um homem cheio de graça e de poder, e que realizava grandes prodígios entre o povo. Mas não era só o que ele fazia, era o que ele dizia. Estevão falava com uma autoridade que não vinha da terra. Sua boca proclamava o nome de Jesus. Suas mãos curavam enfermos e as multidões o seguiam. Isso foi suficiente para desencadear o ódio. Os líderes religiosos viam a mensagem de Cristo se espalhar sem controle e acreditavam que Estevão era um dos responsáveis. Então, um grupo de homens da sinagoga, chamados os libertos, levantou-se contra Estevão. Confrontaram-no, tentaram debater com ele, mas fracassaram. Frustrados, apelaram para o engano e subornaram falsas testemunhas para acusá-lo de algo gravíssimo: blasfemar contra Moisés e contra Deus. Isso foi suficiente para desencadear o ódio. O boato espalhou-se rapidamente, o povo se agitou e arrastaram-no pelas ruas de Jerusalém até o Sinédrio, acusando-o falsamente, como antes haviam feito com Jesus. Mas Estevão não tremeu, não se defendeu, não se justificou, abriu a boca, e o céu falou por meio dele. De Abraão a Moisés, do templo aos profetas, percorreu toda a história de Israel. E então, como um raio, proclamou a verdade que nenhum coração endurecido quer ouvir. De dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. O Sinédrio se agitou em seus assentos. A ira começou a crescer enquanto Estevão continuava apontando para eles. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles anunciaram a vinda do justo, e vocês o entregaram e o mataram. O silêncio se quebrou. Os membros do Sinédrio estremeceram de fúria e o ar ficou denso. O destino de Estevão estava selado. Mas então algo aconteceu. Estevão levantou o olhar e o viu. Os céus se abriram diante de seus olhos. E no alto, no trono do universo, Jesus, não sentado, e sim de pé, como quem o recebia, pronto para abraçá-lo. Os olhos de Estevão se encheram de luz. O medo se desfez por completo, e ele disse, com a voz trêmula: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Os membros do Sinédrio gritaram de raiva. Não podiam suportar. Jesus na glória de Deus. Jesus
o mesmo que eles crucificaram e que Estevão proclamara diante deles. O julgamento terminou. Não precisavam ver mais nada. Lançaram-se sobre ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. O primeiro golpe atingiu seu corpo, depois outro, e assim, pedra após pedra. Mas Estevão não gritou, não amaldiçoou, nem implorou por sua vida. Os homens que arremessavam as pedras tiravam os mantos para não se mancharem com o sangue do justo. Um jovem fariseu os vigiava. Seu nome era Saulo. Observava a cena com frieza, sem desviar o olhar. Aprovava a morte de Estevão. Estevão arfou, sentindo o sangue escorrer pelo rosto. Restava-lhe um último fôlego, e seus lábios proferiram uma derradeira intercessão. Não por ele, mas por eles. Senhor, não lhes tomes em conta este pecado. E então fechou os olhos e morreu. Estevão foi o primeiro a morrer por Jesus e o fez como o seu mestre, perdoando. Seu sangue foi a semente que fez florescer a coragem nos corações dos que viriam depois, pois o mártir seguinte seria um dos 12 escolhidos. Tiago. O primeiro dos 12 apóstolos a morrer por causa do nome de Jesus foi Tiago. Irmão de João, também pescador do mar da Galileia, foi um dos primeiros a deixar tudo quando Jesus lhe disse: "Segue-me". Tiago fez parte do círculo íntimo de Jesus. Esteve presente em momentos que outros não viveram. Foi testemunha da ressurreição da filha de Jairo. Foi um dos 3 que viram Jesus transfigurado no monte e um dos que adormeceram enquanto Jesus suava sangue no Getsêmani. E quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, foi como se um fogo o despertasse por dentro. Encheu-se de coragem e sua voz começou a ressoar em Jerusalém, proclamando que o rei havia vencido a morte. E por isso, foi marcado. A cidade estava mudando, o número de crentes crescia e Herodes Agripa I, sedento de poder e buscando o favor do Sinédrio, decidiu enviar uma mensagem clara, uma mensagem de medo. Escolheu o mais visível, o mais corajoso, Tiago. Prenderam-no sem aviso e não houve julgamento justo, apenas uma sentença rápida, morte pela espada. E, no entanto, em meio à injustiça, aconteceu algo inesperado. O soldado encarregado de escoltar Tiago até o lugar da execução se comoveu. Talvez fosse a paz nos olhos de Tiago, sem ódio, sem rancor, ou talvez fosse o Espírito de Deus tocando uma alma endurecida. Não sabemos ao certo, mas isto sabemos. Aquele mesmo carrasco ajoelhou-se ao lado dele, confessou a Cristo e pediu para morrer com ele. E assim foi. Os 2 foram levados para fora da cidade, o apóstolo Tiago e aquele homem anônimo que no último momento escolheu a eternidade. Ao amanhecer, a espada desceu sobre seu pescoço. Assim tombou o primeiro apóstolo que deu a vida por Jesus. Mas a história de Tiago não terminou ali. Com o passar dos anos, uma antiga lenda ganhou força. Dizia-se que seus discípulos recolheram o corpo e, guiados pelo Espírito, o levaram para longe, muito longe, até a costa do norte da Espanha, onde o enterraram em segredo. Séculos depois, seu túmulo foi descoberto e uma nova chama nasceu, o Caminho de Santiago. Desde então, milhões de pessoas caminham por dias, semanas, até meses, seguindo seus passos para encontrar respostas ou se aproximar de Deus, porque o sangue de Tiago se fez caminho. Na verdade, Tiago não foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer. O primeiro foi Judas Iscariotes, mas não morreu como mártir, e sim como traidor. Enquanto os demais entregariam a vida pelo Mestre, ele o vendeu por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi apóstolo, mas sua história não é como as outras. Ele também foi chamado, ouviu a voz do Mestre, caminhou pela Terra Santa, viu milagres, multiplicações, ressurreições, comeu do pão que Jesus repartia e compartilhou o mesmo cálice, e ainda assim, seu coração escolheu outro caminho.
Ele era o responsável pelo dinheiro, porque era inteligente, observador e silencioso. Mas algo dentro dele se quebrou. Talvez fosse ganância, ou talvez nunca foi realmente discípulo. Seja como for, sua traição foi o golpe mais doloroso na história do Evangelho. Porque não veio de um inimigo, veio de um amigo. No jardim do Getsêmani, enquanto a noite se enchia de tensão e os passos dos soldados se aproximavam, Judas se adiantou e, com um beijo, entregou o Filho de Deus. Jesus lhe disse: com um beijo entregas o Filho do Homem, e o silêncio depois foi o começo do fim. Quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, algo dentro dele se quebrou. A culpa entrou como uma tempestade, e as moedas de prata que havia recebido em troca da traição pesavam em sua alma. Então foi ao templo, aos sumos sacerdotes, e tentou devolvê-las, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas eles zombaram e responderam: que nos importa? Isso é problema seu. E Judas arremessou as moedas dentro do templo. Sozinho e envergonhado, saiu da cidade. E ali, a Bíblia nos apresenta duas versões para o seu fim. O Evangelho de Mateus diz que ele tirou a própria vida, enforcando-se em uma árvore. Já o livro de Atos narra que ele caiu e seu corpo se despedaçou ao bater no chão. Dois relatos diferentes, mas um mesmo desfecho: a tragédia. As moedas que ele lançou foram usadas para comprar um campo, um terreno que até hoje é lembrado como Aceldama, o campo de sangue. Judas não morreu como mártir, nem proclamando a Cristo. Morreu esmagado pela culpa. Seu nome ficou como símbolo eterno de traição. Mas sua história é mais do que isso. É um alerta. Porque não basta estar perto de Jesus, não basta conhecê-lo ou até servi-lo. O importante é entregar-lhe o coração. Judas fez parte do círculo mais próximo, mas nunca permitiu que Jesus transformasse seu interior. E quando chegou a prova, escolheu o caminho mais sombrio. Sua morte deixou um vazio que precisava ser preenchido, pois Jesus havia escolhido 12 e um havia caído. A traição de Judas marcou o começo do capítulo seguinte, o chamado de Matias. Matias não foi um dos 12 escolhidos por Jesus, mas esteve ali desde o começo, caminhando ao lado dos discípulos, compartilhando a fé e vivendo a mesma esperança. E após a traição de Judas, ficou uma vaga que precisava ser preenchida. O número 12 tinha de ser restaurado e o círculo precisava se fechar. Os apóstolos se uniram em oração. Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois escolheste. Confiaram que o Espírito Santo os guiaria e lançaram sortes. A sorte caiu sobre Matias. Matias começou a pregar com o mesmo brilho nos olhos dos primeiros apóstolos, tomado por aquela chama incansável por Cristo. Estava em Jerusalém e sua mensagem se espalhou rapidamente entre os fiéis. Matias ergueu a voz para anunciar a verdade de Cristo em Jerusalém, testemunhando a ressurreição e o amor redentor do Salvador. Ainda assim, as sombras da lei e do ódio persistiam, e os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia por anunciar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. O ar se tornou denso e o medo era palpável nas ruas sagradas de Jerusalém. Então, Matias foi preso e logo sentenciado ao martírio. Levaram-no para fora da cidade, mas Matias, em seus últimos instantes, não se intimidou. Com os olhos fixos no céu, na luz que sempre o guiara, fez uma última intercessão, não por si, mas por aqueles que o perseguiam, sem perceber que, em sua violência, se escondia a cega ignorância. Matias foi apedrejado publicamente, e enquanto tombava, coberto de pó e sangue, ainda com os olhos erguidos ao céu, um soldado romano se aproximou e, com uma espada afiada, decepou-lhe a cabeça. E assim, com o sangue derramado nas ruas de Jerusalém, cumpriu-se a vontade de Deus. O número dos 12 foi restaurado. Matias não buscou glória terrena, entregou a própria vida como humilde testemunho de amor. Depois do martírio de Matias em Jerusalém, a chama do Evangelho continuou a se espalhar para o norte, e um dos que ali pregavam foi alcançado.
André. André, irmão de Pedro, era um discípulo silencioso e um missionário incansável. Foi um dos primeiros a ouvir a voz do Mestre. Na verdade, antes de seguir Jesus, foi discípulo de João Batista. E quando João apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus", André creu e, tomado de emoção, correu para chamar seu irmão Pedro e lhe disse: "Encontramos o Messias." E desde aquele momento, nunca mais olhou para trás. Não fez parte do círculo mais íntimo, como Pedro, Tiago ou João. Mas André estava sempre lá, sem buscar protagonismo. E depois da ressurreição, sua voz ganhou força. André pregou em lugares aonde ninguém queria ir. Viajou pela Ásia Menor, pela Sítia e por fim chegou a Acaia, na região de Patras, na Grécia. Ali, em terra estrangeira, ergueu-se como testemunha do Deus vivo e por isso foi condenado. O procônsul da cidade, furioso com as conversões provocadas por André, mandou prendê-lo e exigiu que parasse de pregar. Mas André se recusou e então foi sentenciado à morte de cruz. Mas quando lhe mostraram a cruz, André sorriu e disse algo que desconcertou seus algozes: "Esperei por este momento durante anos. Não me envergonho da cruz, pois nela meu mestre venceu o mundo." E fez um único pedido: que não o crucificassem como a Jesus, pois não se julgava digno de morrer como o seu Senhor. E assim foi. Prepararam uma cruz em forma de X, uma cruz diferente, mas não menos cruel. Amarraram-no com cordas em vez de pregos para prolongar sua agonia, e por 2 dias inteiros, André, pendurado naquela cruz, pregou. Do alto do seu martírio, sua voz continuava a proclamar Cristo. Falava do amor de Deus, do perdão, da vida eterna. As multidões o ouviam com assombro. Alguns choravam, outros zombavam, mas ninguém ficou indiferente. Enquanto seu corpo enfraquecia, seu espírito se fortalecia. E ao 3º dia, sua voz se calou. Seus olhos se fecharam e sua alma foi recebida em glória. A cruz em forma de X tornou-se seu símbolo. A cruz de Santo André, um emblema de humildade, de entrega e de fidelidade até o fim. André não escreveu epístolas nem fundou igrejas famosas, mas sua vida foi uma pregação constante e sua morte, uma das mais belas proclamações de fé que a história já testemunhou. Depois da morte de André na Grécia, o evangelho já ecoava por todo o império, mas a perseguição também se intensificava. E no centro de tudo, em Roma, estava seu irmão, Pedro, o líder dos 12. Pedro. Seu nome era Simão, mas Jesus o chamou Pedro e lhe disse: "Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela." Pedro foi o líder dos 12, o primeiro a falar, o primeiro a dizer: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", e o primeiro a andar sobre as águas, mas também o primeiro a negar Jesus. Naquela noite, quando Jesus foi preso, Pedro o seguiu de longe e, diante do fogo no pátio do sumo sacerdote, negou conhecê-lo 3 vezes. O galo cantou e Pedro chorou amargamente, mas o mestre não o rejeitou. Jesus foi ao seu encontro e, junto às brasas da madrugada, numa praia da Galileia, perguntou-lhe 3 vezes: "Você me ama?" E 3 vezes Pedro respondeu: "Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo." Então Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres." Pedro entendeu que aquilo não era apenas restauração, era profecia. Um dia, morreria por ele. Pedro foi restaurado e perdoado. Depois de Pentecostes, Pedro pregou com uma autoridade que transcendia este mundo, e milhares se converteram em um único dia. Curou enfermos, ressuscitou mortos, enfrentou o sinédrio sem temor, e quando chegou o seu tempo, deixou Jerusalém e levou o evangelho até o coração do império, Roma. Ali, na cidade dos Césares, fundou a igreja que resistiria a séculos de perseguição. Mas, no ano 64 d.C., sob o governo do imperador Nero, o juízo o alcançou. Nero já perseguira os cristãos durante o seu reinado.
Mas a perseguição mais cruel veio depois do grande incêndio de Roma, no ano 64 d.C. O incêndio devastador varreu grande parte da cidade de Roma, destruindo inúmeros distritos e causando grande sofrimento e devastação. Embora as causas exatas do incêndio não estejam claras, circularam rumores de que o próprio Nero teria ordenado as chamas para liberar terreno para seus projetos de construção, como seu luxuoso palácio, a Domus Áurea. E para desviar a atenção e afastar de si as acusações, Nero precisava de alguém a quem culpar. O imperador então apontou para os cristãos e afirmou que foram eles que provocaram o fogo. A perseguição foi brutal. Os cristãos foram presos em grande número e submetidos a torturas e execuções terríveis. Alguns foram cobertos com peles de animais e devorados por cães, outros foram crucificados. E alguns foram queimados vivos para servirem de iluminação noturna nos jardins de Nero. E entre eles estava Pedro. Foi preso e condenado à morte. A sentença, crucificação. Mas quando os soldados romanos lhe anunciaram como ele morreria, Pedro fez um último pedido e disse: "Não sou digno de morrer como o meu Senhor. Crucifiquem-me, de cabeça para baixo." E assim foi. Numa colina empoeirada de Roma, a colina do Vaticano, ergueram uma cruz invertida, e nela penduraram o apóstolo Pedro. Ele não fugiu, não gritou, não amaldiçoou. Pendurado de cabeça para baixo, Pedro entregou o Espírito. Seu sangue se derramou sobre a terra de um império que tentou esmagar o Evangelho, e sem perceber, acabou por semeá-lo. Hoje, sobre essa mesma colina, ergue-se uma das maiores igrejas do mundo, a Basílica de São Pedro. Mas o verdadeiro legado dele não está na pedra nem no mármore. Está em cada coração restaurado pela graça. Em cada crente que caiu, chorou e foi levantado. Porque Pedro não foi perfeito. Foi impulsivo, teimoso e humano, mas também foi corajoso. Foi perdoado e foi fiel até o fim. Mas Pedro não foi o único apóstolo executado pelo imperador Nero. Paulo. Você se lembra da morte de Estevão por apedrejamento? Um jovem fariseu observava a cena. Seu nome era Saulo de Tarso. E se algum homem já personificou o poder do Evangelho de transformar uma alma, foi ele. Judeu zeloso, profundo conhecedor da lei e das Escrituras, cidadão romano e inimigo declarado dos seguidores de Jesus. Ao testemunhar o martírio de Estevão, fez daquele momento o ponto de partida para perseguir a igreja. Invadia casas, arrancava homens e mulheres à força e os arrastava para a prisão. Mas não bastava, queria mais. Foi ao sumo sacerdote e pediu cartas de autoridade para ir a Damasco. Se houvesse cristãos ali, ele os encontraria. Homens ou mulheres, não importava. Os acorrentaria e os traria a Jerusalém. Assim, com um grupo de homens, tomou a estrada. O sol estava a pino quando o caminho de Damasco se incendiou com um brilho impossível. Era uma luz mais brilhante do que 1000 sóis. Saulo caiu ao chão, cego, atônito, quando de repente uma voz ribombou do alto: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Saulo arfou e trêmulo perguntou: "Senhor, quem és tu?" A voz respondeu: "Eu sou Jesus a quem você persegue." E tudo mudou. Por 3 dias, Saulo não comeu nem bebeu. Seus olhos nada enxergavam, mas, pela primeira vez, ele começava a ver com o coração. Dali em diante começava um dos ministérios mais impactantes da história cristã. Paulo dedicou o resto da vida a uma única coisa: anunciar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Aquele que perseguia passou a pregar, aquele que odiava passou a amar. E quem antes destruía igrejas, começou a fundá-las. Viajou mais do que qualquer outro apóstolo. Percorreu a Ásia Menor, a Grécia, a Síria, a Macedônia, a Itália. Fundou igrejas em cidades estratégicas como Éfeso, Tessalônica, Filipos, Corinto e Roma. Pregou a judeus e gentios. Falou em sinagogas, mercados, prisões, navios, casas humildes e palácios imperiais. Onde outros viam perigo, Paulo enxergava oportunidade. Foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, acorrentado em Jerusalém, mas nunca parou, e Deus sempre o protegeu.
Numa de suas viagens rumo a Roma, Paulo foi embarcado como prisioneiro. O mar estava revolto e, apesar dos seus avisos, o navio zarpou. Por 14 dias, a tempestade castigou sem piedade. Os marinheiros lançaram provisões ao mar, perderam o rumo e quase perderam a esperança. Mas, em meio ao caos, Paulo se levantou e disse: "Não haverá perda de vida entre vocês, porque esta noite esteve comigo o anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo." E assim foi. A embarcação encalhou perto de uma ilha chamada Malta e, embora o navio se despedaçasse, não se perdeu uma única vida. Já na ilha, os moradores os acolheram com hospitalidade. Acenderam uma fogueira para aquecê-los e, enquanto Paulo juntava lenha, uma víbora saiu do meio dos gravetos, agarrou-se à sua mão e o mordeu. Os olhos dos ilhéus se escancararam de horror. Sabiam muito bem o que aquilo significava. Era uma serpente mortal. Esperavam ver seu rosto empalidecer, suas pernas vacilarem, seu corpo tombar. Mas Paulo sacudiu a serpente no fogo e continuou falando como se nada tivesse acontecido. Não inchou, não caiu, não morreu. Então o espanto tomou a ilha. Pensaram que ele fosse um deus e começaram a exaltá-lo. Mas Paulo rejeitou toda a adoração. Não deixou que ninguém se ajoelhasse aos seus pés. Em vez disso, apontou para Cristo, anunciou o Evangelho e, com as próprias mãos, curou muitos enfermos da ilha, deixando claro, não era ele quem curava, era Cristo nele. Passado o inverno, os romanos autorizaram Paulo a seguir viagem e, por fim, depois de tempestades, naufrágios e milagres, ele chegou a Roma. Mas não como pregador livre, e sim como prisioneiro. Ainda assim, nem as correntes, nem os muros, nem os guardas conseguiram detê-lo. De lá, escreveu cartas nas celas, converteu carcereiros, pregou a reis e formou discípulos que levariam seu legado muito além de sua vida. Paulo não foi um dos 12, mas suas palavras tornaram-se escritura e suas cartas, parte viva do Novo Testamento. E quando finalmente chegou a Roma, não como homem livre, mas como prisioneiro, continuou fazendo o que sempre fizera: anunciar o Evangelho. Por 2 anos, em prisão domiciliar, recebia todos os que vinham até ele. Depois do grande incêndio de Roma, quando Nero culpou os cristãos pela tragédia, decidiu calar seus líderes. Primeiro, Pedro foi crucificado, e agora chegara a vez de Paulo. Por ser cidadão romano, não podia ser crucificado. Foi, portanto, condenado à morte por decapitação. Levaram-no para fora da cidade, pela via Ostiense, até um lugar afastado, onde os condenados eram executados longe do público. Paulo não fugiu. Sabia que sua hora havia chegado. De uma cela úmida, escreveu sua última carta ao filho na fé, Timóteo, dizendo: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora está reservada para mim a coroa da justiça." Então, com a paz de quem sabe que sua alma está nas mãos de seu Senhor, Paulo inclinou o pescoço. A espada caiu e seu espírito voou ao céu. Paulo não foi um dos 12, mas tornou-se uma coluna do cristianismo. Hoje, suas epístolas continuam guiando o povo de Deus, e seu testemunho segue bradando uma verdade eterna. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto Paulo era executado em Roma, no coração do império, outra morte silenciosa se aproximava na Cidade Santa. Jerusalém, a mesma cidade que crucificara o Mestre e apedrejara Estevão, agora levantava a mão contra um líder da igreja local. Tiago, o menor. Seu nome era Tiago, filho de Alfeu. Nas listas dos 12, aparecia sem alarde, sem milagres espetaculares e sem títulos honoríficos. Mas sua vida foi um testemunho silencioso de fidelidade. Ficou conhecido como Tiago, o menor, e era um daqueles homens que não precisam ser vistos para serem verdadeiramente grandes. Depois da ressurreição, quando muitos discípulos foram enviados a terras distantes, Tiago permaneceu em Jerusalém. E ali, na cidade onde tudo começou, tornou-se líder da igreja nascente. Enquanto outros fugiam da perseguição, Tiago ficou, cuidando, consolando e ensinando. Era pastor no meio de um rebanho ferido, sentinela entre lobos.
e foi a sua fidelidade que o pôs na mira. O clima em Jerusalém ficava cada vez mais tenso. Os líderes religiosos não suportavam que, apesar da morte de Jesus, o seu nome continuasse a crescer. E Tiago havia se tornado uma figura central. Então o prenderam, em plena luz do dia, diante do povo que o conhecia e dos crentes que o amavam. Levaram-no ao pináculo do templo, o lugar mais alto, e ali, perante todos, exigiram que negasse Jesus. Ofereceram-lhe a vida em troca do silêncio, mas Tiago não se intimidou. Do alto do templo, ergueu a voz e, em vez de se retratar, proclamou: Jesus, o Filho do Homem, está sentado à direita do Pai e virá em glória. O templo estremeceu, o povo se agitou e os líderes gritavam, e de repente o empurraram ao vazio. Tiago caiu ao chão. Seu corpo bateu na pedra, mas ele não morreu. Do pó, ferido, sangrando, ainda respirando, pôs-se de joelhos e orou, como Jesus orou por seus algozes: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas não houve tempo para mais nada. Um homem, com um porrete na mão, correu em sua direção e, com um golpe brutal na cabeça, lhe tirou a vida. Assim morreu Tiago, o menor, com a oração nos lábios e o perdão no coração. Seu sangue se misturou com a terra do templo, o mesmo lugar onde tantos profetas foram rejeitados e onde o Filho de Deus foi condenado. Com o sangue de Tiago ainda fresco nas pedras do templo, o Evangelho continuava abrindo caminho rumo ao Oriente. E ali, em terras distantes, 2 apóstolos pregavam lado a lado. Foi ali também, enquanto semeavam a palavra em solo hostil, que juntos encontraram o martírio. Judas Tadeu e Simão, o Zelota. Seu nome era Judas, mas não aquele Judas, e por isso escolheu ser chamado de Tadeu, para não ser confundido com o traidor. Foi um dos 12 e, após a ressurreição, enquanto os apóstolos se espalhavam pelo mundo, Judas Tadeu pôs-se a caminho rumo ao Oriente. Pregou na Samaria, na Síria, na Mesopotâmia e, por fim, na Pérsia, onde a fé cristã era uma ameaça aos deuses de pedra e às estruturas de poder. Com humildade e firmeza, conquistou muitos corações, inclusive membros da nobreza e gente que jamais ouvira o nome de Jesus. Então, sacerdotes pagãos o acusaram e o levaram às autoridades como se fosse um agitador. Foi preso, espancado e ameaçado, mas nunca recuou. Foi levado junto de outro apóstolo, Simão, o Zelote. E lado a lado, enfrentaram o martírio. Judas Tadeu foi brutalmente golpeado com uma massa de ferro. Seu corpo tombou, mas sua fé permaneceu. E então, como se o castigo não bastasse, foi decapitado. E assim, seu sangue foi derramado em terra estrangeira, longe de Jerusalém, mas sob o olhar do céu. A igreja jamais esqueceu seu nome. E à medida que os séculos passavam e sua história parecia apagar-se no tempo, sua intercessão se tornava cada vez mais poderosa. Passou a ser invocado como o padroeiro das causas impossíveis, o santo dos desesperados. Aquele que, tendo sido esquecido em vida, Deus exaltou na memória dos fiéis. Porque assim é o reino dos céus, os últimos serão os primeiros. E Simão, o Zelote. Simão, antes de conhecer Jesus, pertencia a um grupo de resistência judaica que sonhava em libertar Israel do jugo romano pela força. Era um homem disposto a matar por seu povo, um homem de causa e de luta. Mas então conheceu o Messias. Jesus não o chamou a empunhar a espada. Chamou-o a morrer por seus inimigos, a dar a outra face e a entregar a vida, não por uma nação, mas pelo reino de Deus. E Simão aceitou. Caminhou com os 12, aprendeu em silêncio e, quando o mestre foi crucificado, não fugiu da dor. Tornou-se testemunha do amor que vence o ódio. Depois da ressurreição, Simão levou a mensagem de Jesus para além da Judéia. Viajou ao lado de Judas Tadeu, atravessando terras estrangeiras, desertos, povos pagãos, até chegar à Pérsia. Ali, o Evangelho voltou a confrontar os poderosos.
As conversões aumentavam e os ídolos eram derrubados. E os líderes religiosos locais viram em Simão e Tadeu uma ameaça. Ambos foram presos, mas a tradição cristã narra o destino de Simão de muitas formas. Alguns dizem que ele foi cerrado ao meio, como o profeta Isaías. Outros afirmam que foi crucificado ao lado de Tadeu, pendurado numa cruz por anunciar Cristo. Seja qual for o método, o fim foi o mesmo, o martírio. Morreu em terra distante, sem túmulos conhecidos nem escritos que levassem seu nome. Mas Simão não morreu sozinho. Morreu como um dos seus, e morreu por amor. A morte de Tadeu e Simão em terras persas deixou uma marca profunda, mas a missão não parou. Enquanto uns caíam, outros avançavam rumo a novos horizontes. Mateus. Seu nome era Levi, filho de Alfeu, e era cobrador de impostos. Trabalhava para Roma, recolhendo o dinheiro do povo judeu, e por isso para sua gente era um traidor, um ladrão, um vendido. Mas um dia, no meio daquela rotina fria e contaminada, Jesus passou, olhou para ele e disse apenas 2 palavras: siga-me. Mateus não fez perguntas. Levantou-se e o seguiu. Desde aquele dia, Mateus testemunhou milagres, parábolas, tempestades acalmadas e mortos ressuscitados. Ouviu as palavras do Sermão do Monte, viu o olhar de Jesus repousar com compaixão sobre os desprezados e entendeu que ele também havia sido resgatado de sua própria escuridão. Depois da ressurreição, Mateus não desapareceu, não voltou à antiga profissão. Pelo contrário, tomou o pergaminho e começou a escrever. Seu evangelho foi destinado aos judeus, a seus irmãos, aos que ainda aguardavam o Messias, sem saber que ele já havia vindo. Mateus escreveu com ordem, com precisão, da promessa ao cumprimento, e mostrou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Rei anunciado pelos profetas. Mas ele não apenas escreveu, também pregou. Viajou pela Etiópia, pela Pérsia e por outras regiões da África e da Ásia, levando o evangelho a lugares onde aquele nome jamais havia sido ouvido. Até que, certo dia, enquanto celebrava a missa, foi cercado. Os líderes religiosos da região, enfurecidos pelas conversões, o acusaram de destruir suas tradições, de falar contra seus deuses e de proclamar um reino que não conseguiam ver. Atacaram-no com violência. Alguns relatos dizem que foi apedrejado até a morte. Outros afirmam que foi brutalmente transpassado por uma espada enquanto servia a Eucaristia. Mas todos concordam em algo: morreu com os olhos fixos em Cristo. Não abandonou a cruz que assumiu naquele dia, na coletoria de impostos. Morreu como viveu depois do chamado, obedecendo. Hoje, milhões leem as palavras do seu evangelho, sem saber que cada linha foi escrita por um homem que abriu mão de tudo para seguir o Mestre. Porque Mateus não apenas escreveu sobre Jesus, ele morreu por ele, e seu sangue, derramado longe de casa, é testemunho eterno de que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. Depois da morte de Mateus, o Evangelho continuou atravessando fronteiras para além da África e da Pérsia, rumo a terras ainda mais distantes e ainda mais hostis. Um dos que ousou ir até os confins do mundo seria o próximo a ser silenciado. Tomé. Seu nome era Tomé, mas o mundo o conhece por outro nome: o incrédulo. A história dele ficou marcada por aquele momento, depois da ressurreição, quando os outros discípulos disseram: "Nós vimos o Senhor." E ele respondeu: "Se eu não vir nas mãos dele a marca dos cravos, se não puser o meu dedo no lugar dos cravos e a minha mão no seu lado, não acreditarei." Mas aquela frase não foi o fim da sua história, foi o começo. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente e desta vez Tomé estava lá. O mestre não o rejeitou, apenas estendeu as mãos e disse: "Coloque aqui o seu dedo e não seja incrédulo, mas crente." Então Tomé, despedaçado por dentro, caiu de joelhos. Não precisou tocar, apenas vê-lo foi suficiente, e proclamou uma das confissões mais poderosas de toda a Escritura: "Meu Senhor e meu Deus." A partir daquele momento, Tomé nunca mais duvidou.
Depois de Pentecostes, foi um dos que viajaram mais longe. Enquanto outros pregavam na Ásia Menor ou na Europa, ele seguiu para o leste, atravessando a Pérsia, até chegar à Índia. Sim, o apóstolo que duvidou foi quem levou o evangelho aos confins mais remotos. Ali, no que hoje é Chennai, fundou comunidades cristãs, batizou novos crentes, ergueu igrejas e se tornou uma figura reverenciada pela verdade que anunciava. Mas pregar Cristo em terra de ídolos não era seguro. As conversões incomodaram os líderes religiosos locais. Vigiaram-no, ameaçaram-no e, certo dia, armaram-lhe uma emboscada. Enquanto Tomé orava numa colina sagrada, cercaram-no de repente e, com várias lanças, o transpassaram com fúria. Seu corpo tombou ao chão e seu sangue regou a terra que ele havia semeado com a mensagem do Evangelho. E assim morreu, de joelhos, em oração, firme até o último suspiro. Aquele que um dia disse: "Se eu não vir, não crerei", acabou morrendo por aquilo em que creu com toda a sua alma. Seu túmulo permanece na Índia até hoje, e milhões o veneram como o apóstolo que levou a fé aos recantos esquecidos, como o homem que precisou ver, mas que depois viveu pela fé. Após a morte de Tomé na longínqua Índia, outro apóstolo percorria essas mesmas rotas difíceis, cruzando a Ásia e proclamando o nome de Cristo entre culturas desconhecidas, e enfrentaria uma das mortes mais cruéis de todas: Bartolomeu. Antes de conhecer Jesus, Bartolomeu se chamava Natanael. Era um homem sincero, estudioso da lei, profundamente judeu, mas também cético. Não se deixava impressionar com facilidade. E quando ouviu pela primeira vez que o Messias vinha de um lugar tão insignificante como Nazaré, sua resposta foi imediata: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Era uma pergunta carregada de dúvida, mas também de honestidade. Natanael não fingia fé, não seguia por moda nem por pressão. Então, certo dia, seu amigo Filipe o apresentou a Jesus. Mas antes que Natanael pudesse dizer uma palavra, o mestre já o conhecia. Fitou-o e disse: "Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Natanael se surpreendeu e perguntou: "De onde me conheces?" E Jesus respondeu com uma ternura que desarmou toda a incredulidade: "Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi." Ninguém sabia o que Natanael havia orado, pensado ou sentido debaixo daquela figueira, exceto Deus. Então, com os olhos cheios de espanto, confessou: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Desde aquele dia, Bartolomeu jamais se afastou. Depois da ressurreição, quando os apóstolos foram enviados a anunciar o Evangelho por todo o mundo, Bartolomeu partiu para terras desconhecidas. Pregou na Arábia, na Pérsia, na Índia, na Mesopotâmia e, por fim, na Armênia. Ali, levou a mensagem de Cristo a um povo entregue aos ídolos, mas sua pregação não foi ignorada. Converteu muitos, inclusive membros da realeza, e isso foi sua condenação. Os sacerdotes pagãos, ao verem sua influência ruir, acusaram-no de sedição religiosa. Prenderam-no não para simplesmente matá-lo, queriam destruí-lo. Queriam apagar seu corpo, sua imagem e seu legado, e que fosse exemplo do que acontece quando alguém desafia os deuses de pedra. Assim começou um dos martírios mais cruéis da história cristã. Foi esfolado vivo. Arrancaram-lhe a pele enquanto ainda respirava, enquanto seu coração ainda batia e seus lábios ainda oravam. E depois decapitaram-no. Seu corpo foi sepultado em terra estrangeira, mas seu testemunho ficou gravado para sempre. Com o passar dos séculos, os artistas cristãos passaram a retratá-lo com uma faca na mão, ou até segurando a própria pele, símbolo do preço que pagou por permanecer fiel. Porque Bartolomeu morreu com o rosto voltado para o céu, o mesmo rosto que Jesus um dia fitou e chamou de sem falsidade, e assim permaneceu até o fim. Mas após o dilacerante martírio de Bartolomeu, ninguém poderia prever que o próximo apóstolo a tombar seria justamente seu amigo Filipe, o mesmo que o apresentara a Jesus na Galileia. Filipe,
Filipe era de uma vila de pescadores no norte da Galileia, e ali viu Jesus. E quando Jesus o chamou, não hesitou. Com o coração em chamas, correu para chamar seu amigo Natanael, aquele que depois seria conhecido como Bartolomeu, e disse: Encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. E quando Natanael hesitou, Filipe não discutiu, não tentou convencê-lo com argumentos, apenas disse uma frase que mudaria sua história para sempre: Vem e vê. Esse era Filipe, simples, direto e cheio de convicção. Ele estava lá quando Jesus alimentou 5.000 e depois da ressurreição não permaneceu em Jerusalém. Levou o evangelho para o norte e para o oeste, pregou na Síria, na Ásia Menor e, por fim, chegou a Hierápolis, uma cidade grega repleta de templos pagãos. Ali, como em tantos outros lugares, a luz do evangelho começou a dissipar a escuridão. Filipe pregava com paixão, com sabedoria e com uma mensagem clara: Jesus é o Filho de Deus, ressuscitou e é o único caminho. Muitos creram, entre eles a esposa do procônsul romano. Foi ela quem procurou Filipe em segredo e pediu para saber mais sobre esse Jesus de quem ele falava. Filipe lhe falou sobre a cruz, o perdão, o reino eterno e sobre um Deus que não exigia sacrifícios, mas que ele mesmo se entregou em sacrifício. As palavras penetraram sua alma e naquela noite ela creu e foi batizada. Quando o marido dela, o procônsul, soube, explodiu em fúria. Como podia um pregador estrangeiro, sem cargo, sem espada, sem exército, ter conquistado o coração de sua esposa? Viu aquilo como heresia e humilhação. Furioso, mandou prender Filipe e o condenou publicamente. Não apenas para castigá-lo, mas para transformar sua execução em um espetáculo de advertência. Quis calá-lo, mas não conseguiu. Mesmo acorrentado, Filipe continuava a falar de Cristo. Então, a sentença foi selada. Uns dizem que ele foi apedrejado em praça pública pelas autoridades religiosas da cidade. Outros afirmam que foi crucificado de cabeça para baixo, como Pedro. De um jeito ou de outro, morreu proclamando Jesus. Porque Filipe jamais deixou de anunciar Jesus. E quando sua voz se calou, já havia acendido um fogo que nem Roma conseguiu apagar. E depois da morte de Filipe, restava apenas um apóstolo com vida. O mais jovem quando tudo começou e agora o mais velho, o apóstolo João. João. Todos haviam morrido. Pedro, em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, degolado em Jerusalém. André, amarrado a uma cruz em forma de X. Tomé, transpassado por lanças. Felipe, pendurado por causa da fé. Bartolomeu, esfolado vivo. Mateus, apunhalado durante a missa. Simão e Tadeu, mortos em terras pagãs. Matias, apedrejado. Até o traidor, morrera por sua culpa. Só restava um, João, o mais jovem de todos. E agora, o último ancião. Era o único cujos olhos ainda guardavam com nitidez o rosto do Mestre. Porque João foi testemunha de tudo. Junto com o irmão Tiago, foi chamado por Jesus enquanto consertavam as redes no mar da Galileia. Mas João, Jesus não apenas chamou, ele o amou. As Escrituras não dizem isso abertamente, mas, vez após vez, o apontam como o discípulo a quem Jesus mais amava. João compreendia o coração do Mestre e o Mestre confiava no coração dele. Ele esteve na transfiguração, quando Jesus brilhou como o sol. Esteve ao lado dele em Getsêmani, quando o Filho de Deus chorou sangue. E, enquanto os demais discípulos fugiam, João foi o único que permaneceu aos pés da cruz. Ali, enquanto o sangue do Cordeiro caía sobre a terra, Jesus o fitou e, com o último fôlego do amor, confiou-lhe sua mãe. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Desde aquele dia, João cuidou de Maria como filho e como discípulo. Depois da ressurreição, foi um dos primeiros a correr ao sepulcro com fé, e foi o primeiro a chegar. Mas não entrou, esperou por Pedro, e quando viu o túmulo vazio, creu desde o primeiro instante. Com o passar dos anos, seu ministério cresceu. Viajou, pregou, escreveu
e tornou-se o pai espiritual de muitas igrejas, especialmente em Éfeso. Foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Ainda assim, não deixou de sofrer. João viveu mais do que todos, mas também viu todos morrerem. Um a um, viu seus amigos, todos os irmãos de missão, serem assassinados. E ele continuava aqui. Viveu a solidão de quem viu demais e também foi preso e perseguido. Foi levado a Roma, onde o imperador Domiciano quis calá-lo e executá-lo da forma mais brutal possível, lançando-o num caldeirão de óleo fervente. O povo esperava vê-lo gritar, derreter e desaparecer entre chamas e dor. Mas ele não gritou, nem morreu, nem sequer se queimou. Saiu daquele caldeirão como Daniel saiu da cova, completamente ileso. Saiu sem qualquer queimadura, como se o fogo reconhecesse que aquele corpo já estava cheio do Espírito Santo. Os romanos não sabiam o que fazer com ele e, com medo de que sua sobrevivência virasse um sinal divino, o império decidiu fazê-lo desaparecer, enviando-o para longe. E assim, exilaram-no numa ilha deserta, rochosa e isolada, a ilha de Patmos. Ali, cercado de solidão, de vento e de mar, Deus voltou a falar. E foi naquela ilha, no dia do Senhor, que João recebeu uma visão que olho humano algum jamais contemplara. Um dia, enquanto orava na solidão da ilha, ouviu uma voz que ressoou como uma trombeta, rasgando os céus e dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. João parou. O coração disparou. De repente, já não estava na ilha. O céu se abriu e então ele viu Jesus, mas não o Jesus que lembrava. Era fogo, glorioso, eterno. Via alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste que ia até os pés. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao bronze polido e sua voz como o estrondo de muitas águas. João não suportou a revelação e caiu ao chão. Então Jesus pôs a mão sobre seu ombro e disse: Não temas, eu sou o vivente, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. E naquele instante o céu derramou sua mensagem. Deus lhe revelou o destino final da humanidade e a glória eterna de Deus, e o instruiu a escrever tudo o que visse. E João escreveu o livro do Apocalipse. Ele recebeu todas as visões, as cartas às 7 igrejas, o trono do Cordeiro, o livro selado, os cavaleiros, as trombetas, os juízos, a queda de Babilônia e, por fim, a Nova Jerusalém, a cidade santa. E assim, desde a ilha mais esquecida do império, João escreveu as palavras que selariam o último livro da Bíblia. João passou anos em Patmos, anos de solidão e de visões, até que um dia o exílio chegou ao fim. O imperador Domiciano havia morrido e seu sucessor permitiu o retorno dos exilados. Ao chegar, os cristãos da Ásia Menor o receberam com lágrimas e alegria. Os anciãos das igrejas o abraçavam enquanto os crentes o fitavam com assombro. Era a última testemunha viva de Jesus. João não deixou de ensinar, de exortar, de fortalecer a igreja. Eram tempos difíceis, porque falsas doutrinas se infiltravam. Alguns negavam que Jesus era o Filho de Deus, enquanto outros corrompiam o Evangelho com enganos. E João não podia ficar calado. O ancião apóstolo tomou a pena mais uma vez para falar do que mais importava. Assim nasceram mais 3 livros. Em 1 João, escreveu com paixão e urgência, proclamando que Deus é amor, que todo aquele que ama é nascido de Deus, e que se dizemos que amamos a Deus, mas odiamos nosso irmão, somos mentirosos. Em 2 João, advertiu contra os enganadores que negavam que Jesus veio em carne e pediu aos crentes que se guardassem da mentira. E em 3 João, escreveu uma carta pessoal a Gaio, encorajando-o a prosseguir na fé e repreendendo os que abusavam da igreja. Mesmo na velhice, continuava lutando pela verdade, e sua mensagem era sempre a mesma: amor. Não precisava de muitas palavras, porque vira o Verbo com seus próprios olhos, caminhara com a luz e sentira o pulsar do coração de Deus. Os anos se passaram e João, embora idoso e frágil, continuava ensinando.
o tempo pesava sobre o seu corpo. Seus cabelos eram completamente brancos, suas mãos tremiam com o peso da idade e seus pés já não o sustentavam. Mas seu espírito continuava em chamas. Já não conseguia ir caminhando às reuniões dos cristãos. Por isso, levavam-no nos braços. E quando todos se reuniam, o silêncio caía sobre a congregação. Então, com voz mansa, ele dizia sempre a mesma coisa: amem uns aos outros. Nas primeiras vezes, todos ouviam com atenção. Mas ao repetir aquilo vez após vez, alguns começaram a se perguntar por que ele dizia sempre a mesma coisa. Um dia, um de seus discípulos perguntou: Mestre, por que o Senhor sempre nos diz isso? João sorriu e respondeu: porque este é o mandamento do Senhor, e se apenas o cumprirem, será o bastante. Os dias passaram, as semanas viraram meses, e numa noite, João, com quase 100 anos, fechou os olhos pela última vez. A última testemunha de Cristo partiu em paz em Éfeso, cercada de discípulos. Foi o único apóstolo a morrer de velhice. A testemunha que sobreviveu a tudo e nos deixou aberta a porta do céu. Assim, partiu o último dos 12, a última testemunha, o filho adotivo de Maria e o profeta do Apocalipse. Mas deixou vivo seu recado nas Escrituras, onde registrou as 2 últimas frases de toda a Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Sim, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Fim. Que este vídeo nos faça lembrar tudo o que devemos a esses 12 homens que entregaram a vida para que a mensagem de Cristo chegasse até nós. Clique em gostei e compartilhe este vídeo para que a mensagem alcance outros fiéis e para que a história deles nos inspire a viver com a mesma fé, a mesma paixão e o mesmo amor por Jesus. E lembre-se, toda a história dos apóstolos está registrada no livro de Atos, na Bíblia. Neste vídeo que aparece na tela está o livro completo de Atos dos Apóstolos. Assista para conhecer a história do nascimento da igreja e como esses 12 discípulos conquistaram o mundo apenas com a fé, porque a história deles continua viva em nós. Bênçãos para você e sua família.